Bem-vindo à Biblioteca Literária, onde cada audiolivro é uma nova aventura para seus ouvidos e sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em histórias fascinantes e explorar mundos incríveis, sem sair do lugar. Fiquem agora com o livro Belladonna da autora Darlene Grace, editora Plataforma 21. Existe uma casa no bosque, que tem uma mesa arturiana e uma tábua de frio sem fim. Esta história é para aqueles com quem me sentei a essa mesa e fizeram a escrita parecer algo mágico. Prólogo. Tudo começou com um choro de bebê. Suando em seu vestido, de um carmim vivo como sangue, Signa Farrell era o bebê de 2 meses mais deslumbrante da festa, e sua mãe pretendia provar isso. Olhem só para ela, elogiou a mãe, levantando a agitada recém-nascida para todos poderem admirar. Não é a criatura mais perfeita que vocês já viram? Rima Farrell rodopiava, radiante, em meio aos convidados, mostrando sua bebê. Estava coberta de joias elegantes, presentes do marido arquiteto. O vestido longo de seda era do mais escuro tom de azul cobalto e farfalhava sobre uma saia de armação tão volumosa que nenhuma das pessoas presentes no evento tinha a ousadia de usar uma maior. A família Farrell era uma das mais ricas do local. Aqueles que compareceram à festa queriam sentir o gostinho da riqueza deles, nem que fosse apenas de uma fração. E, sendo assim, estampavam os sorrisos que sabiam que Rima ansiava por ver. E paparicavam a criança que ela levava no colo com enorme afeição. Ela é linda, disse uma mulher que ficou olhando para Rima e não para a bebê, abanando a pele grudenta com um leque, em protesto contra o calor do verão. Perfeita, disse outra, sem mencionar, intencionalmente, o narizinho encurvado de Signa e seu pescoço enrugado. Será igualzinha à mãe, tenho certeza. Irá devorar o coração dos pretendentes desavisados logo, logo. O comentário foi feito por um homem que ignorou o quanto os olhos profundos de Signa o perturbavam, um era de um azul invernal, o outro, de ouro derretido. Ambos, alertas demais para uma recém-nascida. Signa não parava de chorar, estava vermelha de tanta agitação, a pele suada. Todos que a viram acharam que isso era típico, os verões em Fiore eram um cobertor quente e úmido. Dentro ou fora de casa, os corpos das pessoas brilhavam de suor, cobrindo a pele feito um véu. Por causa disso, ninguém esperava pelo que a bebê já sabia, a morte havia conseguido entrar na quinta da dedaleira. Signa era capaz de sentir a presença de seu emissário, o ceifador, como alguém que poderia sentir a presença de uma mosca que chegou perto demais. A morte era uma vibração em seu corpo, alertando os cabelos finos de seu pescoço. A presença do ceifador acalmou Signa, que foi embalada pelo arrepio que brotava com a proximidade dele. Só que ninguém mais sentiu o mesmo alento, porque a morte só vinha quando era chamada. E, naquela noite, fora chamada a quinta da dedaleira, onde o veneno tingia cada gota de vinho. Primeiro, veio a tosse. Ataques de tosse tomaram conta da festa, mas os convidados tossiam tapando a boca com suas belas luvas brancas e pediam desculpas, achando que a causa daquilo era algo que haviam comido. Rima foi uma das primeiras a ter esses sintomas. Um suor gelado pinicava suas têmporas, e ela passou a beber para a criada mais próxima, porque começou a respirar com dificuldade. Desculpem, disse, com a mão na garganta, pressionando os dedos no suor que se acumulou nas reentrâncias de suas clavículas. Tossiu de novo e, quando tirou a mão dos lábios, suas luvas de cetim estavam manchadas de sangue, da mesma cor do vestido da bebê. A morte ficou parada diante dela nesse momento, e a criança ficou observando o ceifador colocar a mão no ombro de Rima. Com um último suspiro, o corpo da mulher caiu no chão. A morte não parou em Rima. Varreu o palacete grandioso, arrebanhando as pobres almas das pessoas, cujos rostos ficaram roxos, porque seu peito se fechava e a respiração não cooperava. A morte levou dançarinos e músicos, roubando seu sopro de vida com um único e gelado toque. Algumas pessoas tentaram chegar até a porta, achando que devia ser alguma coisa no ar. Achando que, se conseguissem chegar aos jardins, seriam poupados. Uma por uma, caíram feito estrelas, e apenas os poucos sortudos, que ainda não haviam provado do vinho, conseguiram escapar. A criada mal conseguiu levar Signa para o quarto da bebê antes de cair também, os lábios sangrando rubis, enquanto a morte diminuía as batidas de seu coração e colocava seu corpo no chão. Mesmo recém-nascida, Signa nunca se abalou com o fedor da morte.
Em vez de ficar agitada com o pânico que a cercava, a bebê se concentrou apenas no que ninguém mais conseguia ver, o brilho azulado dos espíritos translúcidos que tomavam conta da mansão enquanto a morte o ceifava de seus corpos. Alguns fora tranquilamente, segurando a mão do companheiro enquanto esperavam o emissário que os levaria para o além-túmulo. Outros tentavam, com unhas e dentes, voltar para o corpo ou fugir de um ceifador que não os perseguia. Em meio a tudo isso, uma rima morta e cintilante ficou parada, em silêncio, no quarto de Signa, observando, de senho franzido e olhar vazio, a morte passar pela porta. Os passos do ceifador não fizeram ruído ao se aproximar da bebê, e sua forma não passava de sombras, que não paravam de se movimentar. Mas a morte não precisava ser vista, devia ser sentida. Era um peso no peito ou um colarinho abotoado apertado demais. Uma queda em águas gélidas e letais. A morte era sufocante, era um gelo. E, mesmo assim, quando ela foi buscar Signa, que estava satisfeita, com a barriga cheia do leite envenenado da mãe, a bebê bocejou e se encolheu para não ser tocada pelas sombras da morte. Ela caiu para trás, e suas sombras se afastaram. Tentou levar Signa mais uma vez, mas, ao tocar naquela criança tão nova, não viu os lampejos da vida que ela tivera. Em vez disso, viu algo que jamais havia visto, relances do seu futuro. Um futuro brilhante e impossível. O toque da morte não era capaz de matar aquela bebê, e o ceifador ficou rodeando a criança, confuso e fascinado, em igual medida, pelo que havia visto. Rima queria queria esperar a filha, para irem juntas, mas a morte deu um passo para trás e estendeu a mão. Para surpresa da própria Rima, ela se aproximou e segurou a mão da morte. Não é a hora dela, mas é a sua. Venha comigo, declarou a morte. Eram tantas as almas que precisavam ser levadas que o ceifador não podia mais se demorar. Só que a morte voltaria. Encontraria aquela criança novamente. De mãos dadas com a morte, o espírito de Rima lançou um último olhar para a filha, que os dois deixaram para trás, sozinha naquela casa, apenas com cadáveres para lhe fazer companhia. Rezou para que alguém encontrasse Signa logo e para que essa pessoa a protegesse. A noite havia começado com um choro de bebê e, com um choro, ela também terminou. Só que, desta vez, não havia ninguém para ouvi-lo. Dizem que bastam 5 frutinhos de beladona para matar alguém. Apenas 5 frutinhos doces, comidos direto do pé. Ou, como Signa Ferro preferia, amassados e diluídos em uma caneca de chá. As sobrancelhas escuras estavam molhadas de suor quando ela se debruçou sobre a caneca de cobre fumegante, inalando os vapores. Certamente, engolir os frutinhos direto teria sido mais fácil, mas ela ainda estava aprendendo o efeito que a beladona tinha em seu corpo, e a última coisa que queria era que tia Magda a encontrasse desmaiada no jardim, com a língua roxa. De novo, não, pelo menos. Fazia semanas desde a última vez que Signa vira o ceifador. Apenas um último suspiro seria capaz de atraí-lo para fora de seu esconderijo, e ele nunca ia embora de mãos vazias. Pelo menos, era para ser assim. Só que Signa Ferro é uma garota incapaz de morrer. A primeira lembrança que Signa tinha de ter visto o ceifador foi quando tinha 5 anos e caiu da escada da casa da avó. Ela quebrou o pescoço, que ficou todo torto, e observou o ceifador de lado, caída no chão frio. Compreendeu, vagamente, que seu corpo de menina não fora feito para suportar tais coisas e se perguntou se ele havia chegado para levá-la. Mas o ceifador não disse nada, ficou olhando os ossos de Signa se encaixarem de novo, e desapareceu quando a garotinha se recuperou de uma queda que deveria tê-la matado. Passaram-se mais 5 anos até Signa rever a morte. Ela ficou observando, junto ao leito da avó, a morte pegar na mão da mulher e soltar o espírito do corpo. A avó estava doente há meses, sorriu e deu um beijo na testa de Signa antes de permitir que a morte a levasse para um além-túmulo sereno. Signa implorou para a morte voltar. Para trazer a avó de volta, segurando a mão do cadáver e chorando até não sobrar mais nada dentro de si. Ninguém mais conseguia ver o ceifador nem os espíritos que ele levava, e a menina achava que isso poderia ter acontecido por culpa dela. Poderia ser culpada porque era garota capaz de enxergar a morte. Não lembrava por quanto tempo ficou naquela casa, até que alguém sentiu
Cheiro do cadáver, entrou e a encontrou, com o cabelo sujo, roupas imundas, encolhida ao lado da cama da avó. Tiraram a menina da casa e a entregaram para o primeiro dos muitos tutores que ainda estavam por vir. Signa passou os próximos vários anos testando suas insólitas habilidades. Começou furando o dedo em um espinho, observando o sangue borbulhar e desaparecer, como se a pele jamais tivesse sido machucada. A partir daí, as experiências mudaram, pulava de rochedos altos o suficiente para quebrar seus ossos durante a queda. Signa acabou se dando conta de que sentiria apenas um estalo, como algo se partindo, e aí ficaria bem a ponto de poder passear pelo precipício, minutos depois. Mas os frutinhos de Belladonna jamais foram pensados como um experimento, eram só uma coisa que ela havia colhido no jardim ao cuidado da tia, quando chegou, vários meses antes, achando que eram mirtilos silvestres. Não fazia ideia de que eram venenosos, até que caiu em cima das ervas daninhas, com a visão mareada. A morte fez sua aparição na ocasião, ficou olhando de trás do tronco torto de um carvalho. E, apesar de Signa não ter se recuperado rápido o suficiente para conseguir falar com ela, ficou muito distraída com tia Magda, que a encontrou no jardim, com as mãos cheias de frutinhos da letal dama da noite e a boca manchada de roxo. A mulher quase teve um ataque do coração quando a sobrinha se levantou de repente, o veneno foi eliminado do seu corpo em questão de minutos. Signa aprendeu algo naquele dia, como atrair a morte, fazendo-a sair das sombras. E, com essa informação, recusou-se a permitir que o ceifador se escondesse dela por um instante a mais que fosse. Signa levou o chá aos lábios, e só foi a língua roçar no vapor quente que a caneca de cobre foi derrubada de suas mãos. A garota quase caiu do banquinho de madeira bambo em que estava empoleirada com o estrondo que a caneca fez ao bater no chão, derramando o chá violeta no piso gasto de pedra cinza da cozinha. Signa se virou para trás e deu de cara com tia Magda, fazendo careta. Essa era uma expressão frequente na tia. Mas, se alguém olhasse com mais atenção, veria que seu fino lábio inferior e suas mãos enrugadas tremiam na presença da sobrinha. Notaria as pupilas dilatadas e um leve brilho de suor na testa enrugada da mulher. Você acha que não sei o que está aprontando, filha do demônio? Tia Magda pegou a caneca do chão. Cheirou, olhou dentro dela e fez careta para os frutinhos amassados. Sua menina imunda, praticando obra do demônio. Tia Magda tirou a caneca em Signa, que foi para trás, mas não conseguiu evitar de levar um tapa no ombro. Ainda havia líquido suficiente na caneca para queimá-la e para o sumo roxo dos frutinhos manchar seu casaco cinza preferido. Eu avisei o que iria acontecer se você fizesse essas bruxarias dentro de minha casa. Signa ignorou a ardência na pele e olhou feio para a tia, bem nos olhos. Era um chá, falou com uma voz tão firme que qualquer um que não a conhecesse tão bem poderia acreditar que havia dito a verdade. Mas, infelizmente, tia Magda a conhecia bem, sim. Acreditava que era uma mulher tão inteligente. Beata que jamais seria enganada por uma bruxa. Não que Signa acreditasse mesmo que era bruxa, claro. Mas tinha, sim, amor pela botânica e não era raro perceber que gostaria de saber alguns feitiços, em certas ocasiões. Não seria maravilhoso ter um feitiço para tirar o pó daquele pardieiro, ou ter algo para comer além do pão velho e da sopa qualquer que conseguia fazer com os ingredientes escassos que tia Magda deixava para ela? Vá fazer suas malas, disparou a tia, bem na hora em que uma corrente de ar de outono passou assoviando por uma fresta da janela da cozinha. Magda fechou mais o casaco para proteger o corpo frágil. A pele estava ficando acinzentada e, de vez em quando, o peito chiava com uma tosse úmida e incessante. Houve um momento em que Signa não viu mais a tia, mas enxergou as sombras e ficou esperando para ver se a morte viria buscar Magda, como temia desde que a tosse começara, na semana anterior. Você vai dormir no galpão do jardim hoje à noite. A tia falou de um jeito tão frio que as entranhas de Signa murcharam, e quando se deu por conta, desejou nunca ter tido o azar de morar com aquela mulher horrível. Pena que tinha tão poucas alternativas. Por causa da herança que iria receber quando completasse 21 anos e da pensão que seus cuidadores recebiam dessa herança, a jovem já fora disputada por potenciais tutores. A avó ganhou a Primeira Guerra, não por ganância, mas por amor. Quando ela morreu, despacharam Signa para a casa do irmão da mãe e um banqueiro jovem e saudável, que possuía uma bela mansão e uma vida amorosa frutífera.
Só que não era raro esse tio deixar a menina sozinha. Mas, apesar disso, Signa não desprezava os anos que passou com ele. Até tinha uma amiga para lhe fazer companhia em suas travessuras pelo bosque e em missões de espionagem na vizinhança, Charlotte Killinger. No fim das contas, contudo, a vida amorosa do tio se revelou frutífera demais e, aos 30 anos, morreu de uma doença que contraiu de uma de suas muitas parceiras. Signa ficou torcendo para ir morar com a família de Charlotte depois disso, mas descobriu que a mãe da amiga havia morrido da mesma doença. O escândalo foi, com efeito, o fim da amizade das duas meninas e, desde então, Signa não receberá sequer uma carta de Charlotte. Ela tinha 12 anos quando as fofocas começaram. E pioraram quando seu terceiro tutor morreu em um trágico acidente de carruagem, indo buscá-la, e o quarto se afogou na própria banheira depois de tomar um sedativo e álcool em demasia. A criança é amaldiçoada pela morte, diziam alguns. A mais perversa das bruxas, cria do próprio demônio. Aonde ela vai, o ceifador vai atrás. Signa nunca disse uma palavra para dissuadir essas pessoas porque não tinha certeza de que estavam enganadas. Fingia que não conseguia ver os espíritos pelos quais passava nas ruas ou até os que moravam na mesma casa que ela, na esperança de que, se não interagisse com eles, um dia, quem sabe, desapareceriam por completo. Infelizmente, ignorar espíritos não é assim tão fácil. Às vezes, Signa achava que sabiam que estava se escondendo deles e se comportavam ainda pior, ficavam gritando pela casa ou assombrando espelhos, sempre tentando pegá-la desprevenida para assustá-la com suas estripulias. Felizmente, nenhum espírito morava na casa de Magda, só que isso não melhorou muito a situação de Signa. Tia Magda era do tipo que se perdia pelos antros de jogatina por dias a fio e sempre voltava de bolso vazio. Não se preocupava com tolices do tipo manter a cozinha abastecida ou garantir que Signa conseguisse respirar direito naquele pardieiro empoeirado que a tia chamava de casa, e só se importava com o dinheiro que ganhava por dar um teto para a jovem morar. A garota entendia o medo que a tia tinha dela e esperava esse medo, até, mas isso tornava sua vida um inferno. Há poucos meses de completar 20 anos, logo poderia tomar posse da herança e, finalmente, ter sua própria casa. Uma casa cheia de luz e calor e, o mais importante de tudo, de gente. Desfilaria pela casa em um belo vestido, atraindo os olhares de uma dúzia de belos pretendentes, que declarariam seu amor por ela. E nunca mais ficaria sozinha. Mas, para tomar posse desse futuro, precisava confrontar a morte. Naquela mesma noite, de preferência, antes que o ceifador levasse mais um de seus tutores e a desgraçasse ainda mais. Faça as malas, mocinha, exigiu tia Magda, novamente, com as mãos ossudas tremendo. Não vou permitir sua presença em minha casa esta noite. Signa só parou para pegar a caneca do chão, examinou o mais novo amassado no cobre e saiu correndo da cozinha. A escadaria de madeira bamba rangeu quando ela subiu, tentando pensar apenas que o chão rangia como se sentisse ofendido pelo peso de seus passos e pela sujeira que cobria a casa inteira, das tábuas do chão ao teto inclinado. Signa tentou pensar na aranha tecelã orbital que vivia em uma teia perfeitamente preservada em um canto do teto, fora do alcance, mas sempre à vista. Em qualquer coisa para tirar aqueles pensamentos sombrios da cabeça, de que havia algo de terrivelmente errado com ela, que era um monstro e que tudo e todos ficariam bem melhores se fosse uma garota normal. Magda acreditava que Signa levava o demônio dentro da própria alma, e talvez isso fosse verdade. Talvez o demônio estivesse aninhado confortavelmente dentro da garota, e era por isso que morrer, para ela, era impossível. Apesar de tudo, essa noção não mudava em nada o que sabia que precisava fazer. A tosse de tia Magda sacudiu a casa, e Signa se apressou. Em seu quarto minúsculo, no sótão, arrastou o baú até a porta para impedir a entrada da mulher, e voltou na ponta dos pés, até o meio do quarto. Levantou as saias, sentou-se no chão, tirou o casaco e pegou os frutinhos de beladona do bolso. Colocou-os diante de si. Em seguida, pegou uma faca de cozinha enferrujada em outro bolso e enrolou o cabo manchado nas dobras das saias, para conseguir pegá-la com facilidade. Pegou 5 frutinhos e, apesar de não saber dizer o porquê, alisou as tranças castanho escuras e arrumou a gola, garantindo que estaria apresentável antes de permitir que a doçura dos frutos explodisse em sua língua. O veneno começou no peito,
Parecia que alguém o havia aberto com um ferro em brasa e estava comprimindo seus pulmões. A pele era uma torneira que vazava, grossas gotas de suor escorriam de seus poros. Signa arfou quando a bile queimou sua garganta, e fechou os olhos para afugentar as sombras que apareceram em bando. E projetavam estranhas alucinações. Pouco tempo depois, os efeitos da beladona já estavam passando, era uma dose que deveria ter matado, só que Signa se recuperaria em questão de minutos. No entanto, ela precisava se manter naquele momento o máximo possível, porque era isso que estava buscando, e aquela era sua oportunidade de ir atrás do ceifador e detê-lo de uma vez por todas. Por fim, um gelo tomou conta de suas veias. Era uma presença conhecida, que a queimava por dentro e exigia ser reconhecida. Signa abriu os olhos, e a morte estava diante dela. Observando. Esperando. Sua presença era inebriante e conhecida, e Signa foi, como sempre, pega de surpresa, sombras que se contorciam e projetavam os contornos vagos de um ser humano. Tão escuros e desprovidos de luz que era doloroso olhar. E, apesar disso, só conseguia olhar para ele. Só conseguia fazer isso, o tempo todo. Era atraída pelo ceifador como a mariposa é atraída pela chama. E, pelo jeito, o ceifador também era atraído por ela. A morte não estava mais esperando de longe, mas se debruçava sobre Signa, como um abutre faria com sua presa, e sombras serpenteavam à sua volta. A garota olhou para cima, para dentro daquele abismo de escuridão sem fim e, por mais que seus olhos ardessem, recusou-se a desviar o olhar. Gostaria que você não ficasse me invocando toda vez que der vontade. A voz não era a que Signa esperava. Não era gelada nem rouca, mas era o som da água em um bosque, que escorria por sua pele e a convidava para dar um mergulho tarde da noite. Sou um homem ocupado, sabia? Signa ficou imóvel, sem ar. Por mais de 19 anos esperava ouvir a voz da morte e eram essas suas primeiras palavras. Segurou o cabo da faca, fez careta e falou. Se a sua intenção é acabar com a minha vida, está na hora de dizer por quê. A morte foi para trás e, com um movimento, o calor entrou, fazendo os dedos entorpecidos de Signa formigarem. Ela não havia percebido que estava com frio. Você acha que é isso que estou fazendo, Signa? O tom de descrença na voz do ceifador espelhava a descrença que a própria Signa sentia. Acabando com sua vida? Havia algo de preocupante nessas palavras. Algo muito íntimo, que fez a pele da garota se arrepiar. Não diga meu nome, falou. Na boca da morte, mas parece uma maldição. O ceifador deu risada. O som foi grave e melodioso e fez as sombras dele se contorcerem. Seu nome não é maldição coisa nenhuma, passarinha. Eu apenas gosto de sentir o sabor dele. Eram estranhas, as coisas que a risada do ceifador causava em Signa. Por mais que tivesse passado anos escolhendo as palavras que empregaria naquele momento, percebeu que, agora, haviam sumido. E, mesmo que tivesse palavras, qual o sentido? Não podia se deixar levar por palavras curiosas, até porque as ações do ceifador quase acabaram com a vida de Signa, roubando cada um de seus amigos, tutores e casas que ela já teve na vida. E, sendo assim, não se permitiu pensar mais, e estava na hora de aproveitar a oportunidade e ver se a morte tinha alguma fraqueza. Com as mãos trêmulas, apertou mais ainda o cabo da faca, lutando contra o peso que sentia nos braços, reunindo todas as suas forças. E, então, o apunhalou bem no peito. 2. A faca deslizou, atravessando as sombras, e Signa soltou um palavrão. A morte olhou para o próprio peito, e as sombras se inclinaram, parecia que o ceifador havia inclinado a cabeça. Ora, ora. Você é uma coisinha curiosa mesmo. Certamente não pensou que algo tão trivial funcionaria comigo. Os lábios do ceifador se retorceram achando graça, e Signa puxou a faca do peito dele. Esperava que a arma causasse alguma coisa. Que fosse detê-lo ou deixar bem claro que estava falando sério quando pediu para que ficasse longe dela. Signa queria que a morte pensasse que era perigosa. Que era alguém com quem não deveria mexer. Só que, em vez disso, a morte estava rindo. E, por causa do riso, Signa não se deu conta das batidas persistentes na porta do quarto.
Só parou quando ouviu o baú deslizando pelo chão de madeira, fazendo um ruído estridente, e os gritos de tia Magda, que entrou no quarto, branca como um lençol, e com aquele olhar de medo do demônio. A mulher não perdeu tempo e agarrou Signa pelos cabelos, com as mãos trêmulas, e a levantou do chão. Então, dirigiu o olhar para a janela, como se pretendesse atirar a sobrinha por lá. Ao lado de tia Magda, a morte se eriçou, roubando o ar do recinto. Um gelo ardeu na pele de Signa enquanto tentava se desvencilhar da tia. E, apesar de saber que deveria pedir para o ceifador parar, não o fez. Os olhos da tia arderam de ódio, e quando a mulher pôs a mão em seu pescoço, a garota cerrou os dentes, segurou a tia pelos ombros e a fez perder o equilíbrio. No instante em que a pele de Signa encostou na de tia Magda, foi como se um incêndio ardesse em suas veias. A mulher caiu para trás, com uma cara perplexa, a respiração rasa e acelerada. A cor se esvaiu de sua pele, como se o fato de Signa ter encostado nela tivesse sugado tudo. Tia Magda tropeçou em um canto do baú e foi cambaleando para trás, dando um grito silencioso, enquanto seus pulmões se esvaziavam. Caiu no chão com uma pancada seca, calando-se, talvez, pela primeira vez na vida. Quando Signa compreendeu o que havia acontecido, era tarde demais para ajudar tia Magda, que fitava o teto com um olhar vidrado e vazio. A morte pairava acima dela, debruçada sobre seu corpo, examinando-o. Bem, está aí um bom jeito de fazê-la calar a boca, disse, com um tom leve e zombeteiro, como se tudo aquilo fosse uma piada. Signa, então, parou de respirar aos poucos e começou a engolir o ar, em pânico. O que foi que você fez? Só aí é que a morte se endireitou, reconhecendo o pânico da garota. O que foi que eu fiz? Receio que você esteja enganada, passarinha. O ceifador falava com a mesma cadência lenta que alguém poderia empregar para ensinar algo a uma criança. Respire fundo e preste atenção. Não temos muito tempo. Signa não ouviu nada disso. Quando olhou para as próprias mãos, estavam com o mais claro dos tons de azul, translúcidas como as de uma assombração. Colocou-as para trás, com um gemido baixo. Fique longe de mim. Suplicou. Por favor, apenas fique longe. Quando a morte respondeu, foi com um tom levemente irritado. Uma pincelada de escuridão espreitando no bosque. Até parece que já não tentei. Então, deu as costas para a garota, e Signa só pôde ficar olhando, enquanto a morte enfiava a mão no cadáver da tia e arrancava o espírito do corpo. Esse espírito deu uma olhada para Signa, depois para a morte, e seus olhos se arregalaram, compreendendo a situação. Sua bruxa podre. Parecia que o chão estava se desfazendo sob os pés de Signa. Seus pensamentos já se encolhiam, seu campo de visão se estreitava quando olhou para as próprias mãos trêmulas. Mãos que a haviam traído. Mãos que ceifaram uma vida. O que foi que eu fiz? Sussurrou, encolhendo-se. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E, em seguida, com um pavor crescente, perguntou. O que eu faço? Primeiro, respire fundo. Sabe-se lá como, os nervos de Signa se acalmaram ao ouvir a voz da morte e não de Magda, que estava sentada, fitando o corpo translúcido da sobrinha, em estado de choque. Posso lhe garantir que eu não esperava que isso. E eu lá ligo para as suas garantias. Foi por sua causa que isso aconteceu. Signa não sabia se ria ou se chorava, e o som que escapou de seus lábios foi uma mistura dos dois. As sombras da morte triplicaram de tamanho, e a escuridão tomou conta do quarto. Você me invocou. Não fiz nada além de atender ao chamado. Não sou seu inimigo. Disso, pelo menos, a garota conseguiu dar risada. Não é meu inimigo. Você é uma nuvem perpétua em minha existência. Por sua causa passei a vida em lugares como este, com gente como ela, cercada de espíritos. É por sua causa que sou infeliz. E olhe só o que você fez agora. Signa pousou o olhar no cadáver diante dela e escondeu o rosto nas mãos translúcidas, porque lágrimas começaram a arder em seus olhos. Você me desgraçou, agora, nunca ninguém irá querer se casar comigo. Casar? A morte olhou para a garota, incrédula. É por isso que você está chorando?
Signa chorou ainda mais, as palavras não ajudaram em nada para acalmar o redemoinho de seus pensamentos. Se estivesse olhando, teria visto que as sombras da morte esmoreceram. Teria visto que o ceifador tentou encostar nela, mas mudou de ideia antes que ela pudesse rejeitá-lo. Teria visto que as sombras dele taparam a boca de Magda, silenciando a mulher antes que ela pudesse dizer mais uma palavra cruel. Nunca tive a intenção de que isso acontecesse. O tom do ceifador parecia sincero. Nosso tempo é limitado, e sei que posso dizer qualquer coisa agora, que você não irá ouvir. Mas não sou seu inimigo. Dentro de 2 dias, irei lhe provar isso. Prometa que, até lá, vai esperar aqui. Signa não prometeu nada, só que não tinha muito para onde ir. Mesmo assim, só ergueu os olhos quando a morte foi embora, e o calor voltou a se alastrar pelo quarto, trazendo a sensibilidade de volta aos seus dedos dormentes das mãos e dos pés, e a vida voltou a atingir sua pele. Os efeitos da beladona haviam passado, deixando uma dor de cabeça latejante e o espírito colérico da tia como únicos vestígios da visita da morte. A garota olhou mais uma vez para Magda, com os olhos rasos d'água, e a tia fez careta. Sempre soube que você tinha o demônio na alma. Sem discutir, Signa se deitou no chão, de novo, para remoer sua própria infelicidade. Ficou diante da porta torta da casa de Magda, sua tia morta, naquela mesma noite, abraçando o próprio corpo enquanto esperava o legista terminar seu trabalho. Ele fez tudo com pressa, não porque estivesse incomodado com o cadáver, mas porque tinha medo de Signa, com seu cabelo tão preto como a asa de um corvo e seus olhos de cores diferentes, e da multidão de vizinhos que ficaram observando de longe, com olhares sugestivos. Você nunca pediu para que isso acontecesse, sussurrou Signa, com seus botões, preparando-se para enfrentar os curiosos ansiosos. Pode ter pensado, mas pensar e fazer são 2 coisas diferentes. Você é boa. Os outros poderiam aprender a gostar de você. Isso é culpa dele. Culpa dele, culpa dele, culpa dele, esse era o novo mantra da garota. Agora, Signa odiava a morte ainda mais do que antes. Odiava aquilo que o ceifador, de certo modo, a fizera se tornar. Só que, não poderia dizer que estava triste com o fato de tia Magda ter ido dessa para uma melhor. Ou, pelo menos, quase ter ido dessa para uma melhor. Você vai permitir que eles me levem? Resmungou o espírito de tia Magda, brava mesmo depois de morta. Você me deve essa, garota. Vai permitir que me enfiem dentro de um saco desse jeito? Faça alguma coisa, sua bruxinha, sei que consegue me ver. Infelizmente, também consigo ouvir, resmungou Signa, e se deu conta de que falará em voz alta quando o homem, que colocava o corpo ensacado da tia na traseira de uma carruagem preta, deu-lhe uma piscadela surpresa. Sem saber direito o que fazer, a garota ficou olhando para ele e para o espírito flutuante da tia, até que o homem ficou incomodado e pediu licença, balbuciando, meus pêsames, e entrarei em contato. O tempo todo os vizinhos seguravam suas cruzes, bem apertadas, perto do pescoço, cochichando, falando que sempre souberam que aquela garota tinha algo de estranho. Falando, para quem quisesse ouvir, que Signa era uma semente do mal, e que Magda não deveria ter convidado o demônio para entrar em sua casa. Entre eles, havia até um espírito de túnica branca larga, que ficava fazendo o sinal da cruz sem parar, fitando Signa com olhos vazios e encovados. A garota se segurou para não fazer careta. Não tinha importância o fato de que a fofoca dos vizinhos a incomodava. Não tinha importância o fato de que daria tudo para ter uma única pessoa com quem pudesse desabafar, porque os vizinhos não estavam errados de terem medo dela. Havia usado os poderes do ceifador. Só precisava descobrir como isso havia acontecido. Sua pele ficou arrepiada quando foi se afastando e voltando para a casa de Magda, torcendo para que nem os vizinhos, nem a tia distraída, que estava ocupada fazendo escândalo por causa do próprio corpo, enquanto a carruagem do legista sumia rua afora, viessem atrás dela, saiu de fininho e entrou no jardim. O termo jardim, neste caso, foi usado no sentido metafórico. Ao longo dos anos, o terreno se enfeitou por conta própria, com ervas daninhas e flores do mato, das quais Magda reclamava com frequência e que Signa passava horas arrancando o melhor que podia, sem ter nem mesmo uma pá ou uma tesoura.
Se havia alguma coisa na casa de Magda da qual sentiria falta, seria o jardim. Ela ficou debaixo de um salgueiro, afastando a ramagem que precisava ser podada para o lado, para conseguir se encostar no tronco da árvore. Mas não estava sozinha. Debaixo das folhas, coberto de terra e gravetos, havia um passarinho que acabará de sair do ovo. Era tão recém-chegado ao mundo que os olhos ainda estavam fechados, a pele era rosa e desnuda, sem uma única pena. Signa se abaixou para examinar a pobre criatura, encoberta de terra e de formigas famintas, que tinham toda a intenção de devorá-la viva. Os insetos tomaram conta do passarinho, implacáveis em sua missão. Não pôde deixar de se compadecer da criatura, era igual a ela, fora expulsa do ninho e esperavam que se virasse sozinha. Só que o passarinho não era tão capaz quanto Signa, porque não podia enganar a morte. Seria um ato de compaixão dar uma morte rápida ao bichinho, para acabar com seu sofrimento. Só que a morte de Magda fora um acidente. Se Signa ceifasse outra vida, dessa vez, de propósito, o que isso faria dela, então? Não queria refletir sobre o assunto, mas sabia que precisava responder a pergunta antes de ficar cara a cara com mais alguém a quem poderia fazer mal. Temerosa, tirou as luvas e passou a ponta de um dos dedos na coluna do passarinho, tirando um pouco das formigas e da sujeira que havia se acumulado nele. Segurou a respiração, esperando para ver se a morte viria. Curiosamente, o passarinho continuou se contorcendo no chão, com o coração batendo. Apertou o dedo na ave mais uma vez, por mais tempo. Quando tirou a mão, a criatura ainda estava respirando. Signa se encostou no tronco do salgueiro, com os olhos cheios de lágrimas de alívio. Encostar no pobre pássaro não o matou. Seu toque não era letal. A menos que tivesse algo a mais. Lembrou-se dos frutinhos de beladona que tinha no bolso e, com a mão trêmula, pegou 5 deles. Certificou-se de que a ramagem a esconderia, caso alguém passasse, enfiou os frutinhos na boca e deixou que explodissem em sua língua. Os sintomas vieram rápido, a náusea, a visão turva e, então, bem na frente dela, a morte em pessoa se apresentou, mais uma vez. Apesar de Signa saber que o ceifador viria, recusou-se a reconhecer sua presença, feliz por ele ficar esperando de longe. Esticou a mão de novo, passou o dedo na coluna da ave e, dessa vez, o coração do passarinho parou de bater, e a pobre criatura ficou imóvel, dando um último suspiro de alívio. Signa tirou a mão do pássaro e a levou ao próprio peito. Não havia como negar, com um único toque, era capaz de causar a morte. Só que, pelo jeito, essa morte só viria quando o ceifador estivesse em sua presença. Só quando Signa estivesse naquele espaço estranho, oscilando entre a vida e a morte. A garota tinha tantas perguntas e, apesar disso, não lançou um olhar sequer para a morte, se obrigou a levantar do chão, deixando o passarinho morto na terra para que as formigas se apossassem dele, e foi cambaleando até a casa. Estava feliz porque, pelo menos, o passarinho não sentiria mais dor. Feliz com o fato de, caso fosse mesmo um monstro, pelo menos era capaz de ter atos de compaixão. 3. Uma lustrosa carruagem de marfim chegou 2 dias depois. O latido dos cães do vizinho assinalou sua chegada, e Signa sentiu um aperto no peito ao olhar pela janela da cozinha e ver a comoção. Vivia praticamente no jardim desde a morte da tia, despedindo-se das plantas e esperando os dias passarem, ignorando o espírito que assolava a casa. Tia Magda era atroz mesmo depois de morta, sacudia as cortinas e berrava suas frustrações, sempre dizendo que Signa era uma praga, ou besbilhotando a vida dos vizinhos. A garota receberá uma carta no dia anterior, uma carta com um selo de cera vermelho, assinado por um tal de Sr. Elijah Altorne, convidando-a para se hospedar em sua residência, a Quinta dos Espinhos. A localidade deveria ter sido batizada assim em uma alusão ao significado do sobrenome da família, Crataegus oxyacantha, também conhecido como espinheiro branco. Foi com certa surpresa que Signa reconheceu o nome, que correspondia ao do marido da neta de Magda, Lilian. Já ouvirá Magda reclamar da jovem, contando histórias da mulher da alta sociedade, rica, que havia cortado a pensão de Magda sem nem mesmo avisá-la. Signa havia passado o dia todo, até o raiar do sol da manhã seguinte, fitando a carta, sem conseguir se convencer de que não era fruto de sua imaginação. Não queria pensar em como a morte deveria ter conseguido aquilo e,
apesar de estar decidida a não aceitar o convite, não era boba. Mudar-se para a Quinta dos Espinhos era sua melhor opção. Não tinha muita escolha a não ser deixar o chá de lado, segurar a carta de Elijah bem apertada e correr para fora. A carruagem não diminuiu a velocidade quando passou, sacolejando por cima dos cipós grossos e do limo úmido que brotava entre os paralelepípedos frouxos. Os 2 cavalos que a puxavam tinham pelagem negra, molhada de suor, as narinas gotejavam de cansaço, mas seus corpos eram saudáveis e bem musculosos. Signa não pôde deixar de pensar nos próprios pulsos ossudos e nas próprias pernas raquíticas e ficar com uma certa inveja daqueles cavalos, cuja alimentação, com certeza, era superior à dela. Os enormes corcéis bufaram quando pararam em sua frente, e um cocheiro idoso desceu. Era um homem magro, fino feito um trilho de trem, alto e de pele clara. Bom dia, senhorita. Ele a cumprimentou, tirando a cartola, e abriu a porta da carruagem. Suponho que seja a moça que me mandaram buscar. Acredito que sim. Signa tremia feito um beija-flor, alguém havia mesmo chegado para buscá-la. Para arrancá-la dali e levá-la para uma família de um nível mais alto na hierarquia social. Nela poderia usar belos vestidos e bebericar chá com outras mulheres, e ter a vida pela qual ansiava. Parecia bom demais para ser verdade, ela não parava de olhar para as sombras, esperando a morte aparecer, rindo e falando que era tudo uma pegadinha. Tenho ordens de levá-la sem demora, disse o cocheiro. A viagem que nos aguarda é um tanto longa. A senhorita tem alguma bagagem? Apenas um baú, senhor. Está lá dentro. Posso ir buscar. O cocheiro sacudiu a mão, interrompendo as palavras de Signa com um sorriso. Tão ousado que chegava a ser alarmante. A garota não conseguia lembrar a última vez que vira um sorriso tão franco. Bobagem, senhorita. É um prazer. Desacostumada a tamanha educação, a garota conseguiu apenas balançar a cabeça, o homem se dirigiu à casa, e Signa ficou em dúvida se deveria ficar ali parada ou entrar na carruagem. Não precisou esperar muito pela resposta. Um tossido vindo de dentro do veículo assinalou que o cocheiro não viera sozinho. Um rapaz bem mais novo do que ela imaginava, de 20 e poucos anos, no máximo, surgiu de dentro da carruagem. Estava bem vestido, de casaca e botas de couro, no mais escuro tom de preto. Era alto feito um salgueiro e corpulento feito um carvalho, com um cabelo volumoso, preto fuligem, enrolado atrás das orelhas. A pele era bronzeada de sol e havia um sopro de sardas salpicadas debaixo dos olhos, que fizeram Signa pensar em fumaça, um cinza claro e ralo, formando uma auréola de carvão escuro em volta de cada íris. Ele também tinha uma pequena cicatriz diagonal na curva da sobrancelha esquerda. Olha só os detalhes dourados dessa carruagem. É claro que Lilian, minha neta, sentiu necessidade de ostentar sua fortuna. Até parece que essa moça maldita um dia pensou em me ajudar. É uma coisinha boba e horrível, igual a você. As palavras de Magda exalavam amargura, e ela ficou rondando o garoto. Mas, pela primeira vez, Signa nem ligou. A garota conhecia 2 regras a respeito dos espíritos. A primeira era que Magda só seria capaz de assombrar no terreno onde morreu, e a segunda era que, se seu corpo fosse queimado, o espírito seria arrancado da terra à força. Foi a primeira dessas regras que tranquilizou Signa, porque isso significava que ela nunca mais teria que ver a odiada tia novamente. É um prazer conhecê-lo, senhor. Espero que a viagem tenha sido agradável. A jovem pigarreou e reuniu toda a sua cortesia. Até tentou fazer uma reverência, com seu pesado vestido de tecido barato imitando veludo, e o véu preto de penas que pinicavam e, ao que parecia, era o único traje que usava ultimamente. O rapaz não retribuiu a formalidade dela. Lançou um olhar severo para a varanda murcha e para o jardim mal cuidado, que estava atravancado e cheio de gente a ponto de não ser possível andar sem pisar nas ervas daninhas que tomavam conta dele. Eu me chamo Silas Tolle e vim até aqui a mando do Sr. Elijah Hawthorne para acompanhar a senhorita Ferro até a residência dele, a Quinta dos Espinhos. A voz do rapaz tinha um ronco grave da tempestade que se aproxima. Presumo que seja você. O sobrenome dele despertou o interesse de Signa, que respondeu. Sou eu, sim. Que ótimo, falou Silas, com um sotaque arrastado, demonstrando mais interesse em alisar as luvas de couro escuro que cabiam em suas mãos feito uma segunda pele do que em Signa. Vamos entrar na carruagem.
Como disse Albert, temos uma viagem e tanto pela frente. Se precisa descansar, posso fazer um chá. Silas ajeitou o lenço amarrado no pescoço e praticamente a ignorou. Prefiro não me demorar nesse padieiro nem por um segundo além do necessário. Signa cerrou os dentes, mas insistiu. E os cavalos? Precisam de água? Silas ergueu a cabeça para o céu e espremeu os olhos. Deu um longo suspiro, e Signa ficou com a sensação de que o rapaz estava procurando nas nuvens a paciência que perderá, mas não conseguia encontrar. Que gentileza! Mas os cavalos me informaram que também preferem não se demorar, por medo de pegar uma doença. Entre logo, senhorita Ferro. Silas se aproximou da carruagem e estendeu a mão enluvada para ajudá-la a entrar. A carruagem era pequena, e Signa precisou apertar o corpo tenso contra a lateral do veículo, para não bater sem querer nos joelhos de Silas, que estavam bem afastados e refestelados, naquele espaço tão diminuto. Um instante depois, enquanto o baú de viagem da garota foi carregado, e Albert já havia subido na boleia, ouviu-se o estalar das rédeas, e os cavalos partiram. Os olhos enfumaçados de Silas cruzaram com os de Signa por breves instantes e, então, o rapaz pegou um jornal e o abriu em cima do colo. Sem saber direito o que deveria fazer, a garota procurou por outro exemplar ou alguma outra coisa para ler, mas não encontrou nada. Então você não é da família Hawthorne? Perguntou Signa, sentindo a necessidade de dizer alguma coisa por estar na companhia de alguém. Pelo que aprenderá em um livro que a mãe deixará para ela, o Guia de Beleza e Etiqueta para Damas, era escandaloso uma mulher solteira ficar a sós com qualquer homem que fosse. E, apesar disso, dada a carruagem requintada e tudo que ouvirá falar, não havia dúvidas de que a família Hawthorne era rica e fazia parte da alta sociedade e, por conseguinte, era deveras respeitável. Talvez, quem sabe, o livro de Signa estivesse desatualizado. O Sr. Hawthorne não pôde vir pessoalmente me buscar? Nem Lilian. Silas soltou um leve suspiro e esticou as pernas compridas como pôde. Era alto demais para aquele espaço e tinha que ficar sentado meio corcunda, feito um corvo empoleirado em cima de uma tora. Lilian morreu, e Blythe, a filha do Sr. Hawthorne, está doente. Sendo assim, não puderam vir. Ela ficou tensa. A morte, pelo jeito, chegará antes dela à Quinta dos Espinhos. Lamento que não haja mais ninguém para assistir à sua partida, resmungou Silas, parecendo tão constrangido quanto Signa no quesito puxar conversa. Não foi nada, estou bem acostumada a cuidar de mim mesma. Além do mais, a única pessoa que poderia estar presente para se despedir dela era a tia Magda, que Signa preferia nunca mais ver. Todos os espíritos que andam na face da terra são ligados ao mundo por alguma espécie de emoção intensa, como raiva ou tristeza. A garota já vira mulheres chorando, olhando pelas janelas, e espíritos discutindo, presos em um ciclo de raiva sem fim. Signa se acostumar aos hábitos deles e desenvolver a habilidade de evitá-los, porque os espíritos frequentam os mesmos lugares até que, uma hora ou outra, decidem abandonar este mundo. Em todos os seus anos de vida, a garota só teve conhecimento de 2 espíritos que abandonaram o mundo. A maioria, em como a enfurecida tia Magda, que estava batendo na porta da carruagem e gritando: "Não ouse me deixar aqui, sua bruxa. Não ouse simplesmente me deixar aqui." Era capaz de passar anos vagando sobre a terra, alimentando-se de suas emoções mais angustiantes. Mas eles foram embora, percorrendo ruas de paralelepípedos, sentindo o cheiro de canela e maçã levado pelo vento de outono. Signa suspirou de contentamento assim que se afastaram a ponto de Magda não conseguir mais segui-los, ouvindo o ocasional farfalhar das páginas do jornal sendo viradas por Silas. "Você me parece aliviada por ter ido embora", comentou o rapaz, depois de alguns instantes, sem tirar os olhos do jornal. A garota resmungou, sem pensar, de tão verdadeiras que as palavras eram. Qualquer lugar é melhor do que esse. Então, encostou a cabeça no vidro e se acomodou. Signa nem percebeu que os dedos de Silas ficaram imóveis, segurando o jornal. Não viu o olhar sombrio que perpassou o rosto do rapaz, nem que ele cerrou os dentes e se afundou na leitura. Se tivesse percebido, quem sabe, teria pensado 2 vezes e ficado em dúvida em relação à Quinta dos Espinhos e a tudo o que estava à sua espera. 4. Signa não contava com o fato de precisarem tomar um trem para chegar à Quinta dos Espinhos.
Assim que sentiu o cheiro de fumaça no ar, fechou as janelas da carruagem, pensando que apenas passariam pelo meio de transporte. Mas, quando a carruagem desacelerou, Silas colocou um pequeno bilhete amarelo na mão dela. A garota jamais havia andado de trem, mas lera nos jornais sobre a velocidade deles, a nova maneira de viajar, um luxo moderno. O rapaz foi obrigado a pigarrear para que a garota se recompusesse e saísse da carruagem. No instante em que o salto das botas encostou no chão, Signa foi engolida por outro mundo. A estação era um prédio enorme de ardósia cinza, decorada com um mostrador de relógio tão grande que só poderia ser descrito como imponente. Quando deu as horas, o som mais parecia um gongo reverberando pela estação. Lá dentro, o chão desgastado pelo tempo era amarelado. Moscas voejavam aos montes nas lixeiras que transbordavam, e o cheiro característico de almíscar, de pessoas demais correndo, pairava no ar. Também havia um espírito presente. Um homem de sobretudo preto com buracos de esgarçado na barra, sentado em um banco, observando os passantes com um ar solene. Signa desviou o olhar, esquivando-se dele. Por mais suja que a estação estivesse, tinha algo de grandioso. Nela, circulavam homens de negócios em trajes sociais, levando as bengalas mais luxuosas, e mulheres de chapéus amarrados com fitas embaixo do queixo e vestidos leves de algodão. Todos apressados com seus compromissos. Alguns se sentavam nos bancos instalados em cada uma das plataformas, passando os olhos no jornal ou baforando charutos. Outros corriam apressados pela estação, grudados em seus pertences, olhando para o relógio gigante que governava a todos. Um cavalheiro mais velho de peito estufado acompanhava uma mulher sorridente que não conseguia parar de olhar para o anel que tinha no dedo. Pela força do hábito de passar tantos dias sozinha, Signa completou a história dos dois em pensamento, imaginando que eram recém-casados e estavam embarcando em sua lua de mel. Visualizou todos os belos vestidos que deveriam estar no baú de viagem da mulher, feitos dos mais leves tecidos, para que ela conseguisse sentir o ar salgado na pele quando fosse para o litoral com o amado. Um desejo se assomou dentro de Signa, tão ardente que a garota se obrigou a virar de costas para o casal. Qual seria a sensação de ser uma mulher como aquela? De ser levada para o outro lado do país por um belo homem, para o qual ela não conseguia parar de sorrir, boba de tanta felicidade? Ao lado de Signa, Silas murmurou algo entre dentes. A garota balançou a cabeça e fingiu prestar atenção, perdida em seu devaneio e naquele mar de pessoas, nunca havia visto tanta gente na vida. Mal conseguia desviar de todos ao atravessar a estação com Silas, guiada por um jovem e atencioso funcionário da estação, que dera uma olhada no bilhete e se ofereceu para carregar o baú de Signa, que era grande e pesado, mas Silas não se ofereceu para ajudar o garoto. Na verdade, continuou calado e impassível, parecia fazer questão de não olhar para o funcionário. A senhorita terá a cabine inteira só para si. A voz do funcionário estava ofegante por causa do esforço que fazia para carregar o peso da bagagem. É a melhor do trem. Signa nunca havia passeado por um lugar tão movimentado, e tudo o que encontrava lhe parecia vasto e grandioso. Tinha a sensação de que se perderia para sempre se virasse na direção errada. Apesar de Silas ficar eternamente com cara de quem havia engolido uma tortinha estragada, a garota ficou feliz pelo rapaz estar ali com ela, na eventualidade de se perder. "O senhor viaja muito?" perguntou. A resposta veio do funcionário que estava ao seu lado. "Não muito, senhorita. Eu adoraria, se pudesse fazer isso enquanto trabalho, mas ele sempre me mantém ocupado." A garota, então, se virou na direção de onde Silas estava da última vez que o vira, mas se deparou com sua ausência. Respirou fundo e ficou procurando por ele na multidão, até que o avistou lá, bem adiante, entrando no trem. Foi atacada por um instante de pânico e se virou para o funcionário, já colocando as mãos debaixo do baú que ele carregava. "Pronto, pode me dar disse. Eu carrego." O funcionário se encolheu, mas agarrou o baú com mais força e falou: "Não tem problema, senhorita. Este baú é pesado demais para uma dama." Receando que não tivesse tempo para discutir, Signa arrancou o baú dos braços dele. De fato, estava extraordinariamente pesado, era feito de mogno maciço e fechado com cadeados de ferro. Certamente, não fora feito para ser carregado por uma mulher de salto alto e traje de luto, mas Signa daria um jeito.
A pressão que sentiu nos pulmões, a preocupação de se separar da única pessoa que sabia para onde ela ia e que poderia ajudá-la, caso se perdesse, era bem pior do que o peso extra. Muito obrigada pela atenção. Consigo levar daqui, foi tudo o que Signa disse para o funcionário. E, então, saiu correndo atrás de Silas, tentando dar passos largos, apesar de estar com as costas arqueando e os braços tremendo. Várias pessoas se ofereceram para ajudá-la, mas o condutor já estava gritando, fazendo a última chamada para o embarque, e Signa só conseguia se concentrar em chegar com seus pertences onde precisava estar e não se separar daquele demônio que se chamava Silas Tolle. Quando conseguiu chegar ao trem, sua pele brilhava de suor e sua respiração estava tão ofegante que ninguém a olhava nos olhos. Apesar de estar sobrecarregada pelo peso da bagagem, Signa teve que tirar um instante para admirar a beleza do trem. Era mais bonito do que esperava, com corrimãos de ferro preto e firmes mesas de madeira, com bancos de couro vermelho. Dos dois lados. O bilhete que tinha em mãos indicava uma cabine privativa, onde Silas a esperava, esparramado em um refinado assento de veludo, com as botas em cima do assento da frente, também grená. Lançou um olhar para Signa e torceu o nariz. Meu Deus! Eu não fazia ideia de que as mulheres podiam suar tão copiosamente. Se fosse mesmo bruxa, poderia ter fervido Silas vivo. Eu não estaria suando se o senhor não tivesse resolvido sair correndo na frente. Ao ouvir isso, Silas deu uma tossida debochada. Um som asqueroso e repulsivo. Eu deveria ter adivinhado que a senhorita não estava prestando atenção ao que eu disse. Se não tivesse se permitido cair em distração, teria ouvido quando falei que iria na frente para me certificar de que nossa cabine estava em ordem. Signa mordeu a língua. Agora que Silas a lembrará, sim, recordava de o rapaz ter dito algo e que, sim, ela havia balançado a cabeça. Mas, apesar disso, Silas deveria ter falado mais alto. A garota optou por não responder e se ocupou em guardar a bagagem no compartimento em cima dos bancos. Como o baú estava pesado, seus braços tremeram quando tentou erguê-lo acima da cabeça. Estava feliz por ter uma desculpa para ficar de costas para Silas, mas não conseguiu completar a manobra. Seus músculos arderam e, depois de vários minutos de esforço, tentando ignorar a dor, acabaram deixando Signa ver navios. Ela foi cambaleando para trás, momentaneamente convencida de que logo faria outra visita à morte, depois de ser esmagada pelo baú de viagem. Mas, antes que desse tempo de Signa se espatifar, Silas levantou e a segurou por trás. A garota ficou corada da cabeça aos pés quando sentiu o peito do rapaz pressionando suas costas. Nunca havia ficado tão perto de um homem. Silas, ao que parece, não ficou tão surpreso quanto Signa. Enquanto a garota ainda estava concentrada na firmeza do peito dele, o rapaz foi para o lado, pegou o baú e o colocou no compartimento. Por que resolveu carregar algo tão pesado? Perguntou. Se eu não estivesse aqui, esse baú poderia ter caído na sua cara. E o que teria feito, então? Suponho que teria ficado sem cara, respondeu ela, indignada. E, repito, eu não precisaria ter carregado esse baú se não tivesse que correr para alcançá-lo. Fiquei com medo de você me abandonar. Silas se atirou no assento dando uma risada debochada e esticando as pernas de um jeito insuportável. Você deveria ter me avisado que anda devagar assim. Se eu soubesse, poderia ter pensado em carregá-la no colo. Ela se sentou diante de Silas, perguntando-se se a personalidade insuportável dele era uma espécie de teste para sua paciência. Mantendo os joelhos bem juntos para não bater nos do rapaz, deu um sorriso amarelo para seu acompanhante e perguntou. O senhor se importaria de se sentar um pouquinho mais reto, Sr. Tolle? Silas examinou a própria postura. Por acaso estou sentado de um jeito estranho? Meu bom Deus, ela precisaria de forças para lidar com aquele homem. Com a ponta da bota cinzenta, Signa bateu em um dos joelhos dele, depois no outro, e estavam muito afastados. O senhor está sentado como se fosse a única pessoa nesta cabine. Ele piscou lentamente, apesar de Signa saber que Silas havia entendido, o rapaz não se endireitou nem pediu desculpas. Apenas deu risada e fechou os olhos, como se pretendesse tirar um cochilo. Você, certamente, é avançada.
Signa se esforçou ao máximo para ter boas maneiras. Mas, havia algo de exasperante naquele homem. Algo em sua indiferença e no fato de ficar olhando para ela constantemente, e como se já tivesse formado opinião a respeito de Signa, e a considerasse um estorvo, faziam essas boas maneiras claudicarem, e palavras ríspidas escaparem de sua boca. Ela mal conseguiu se conter quando olhou para o próprio vestido e o subiu até os joelhos, abrindo espaço para que se afastassem, como os de Silas. Ao que parece, minhas boas maneiras são tão impecáveis quanto as suas. Eu esperava que alguém da sua posição fosse mais bem educado. E que posição seria essa, senhorita Farrow? A posição de estar acompanhando uma dama. Que dama? Ele entreabriu os olhos, examinando a postura improvável dela e o vestido levantado, e então os fechou de novo. Pode me avisar quando encontrarmos uma, que a acompanharei de bom grado. Ignore-o, Signa tentou se convencer, obrigando seus lábios a darem um sorriso. Capaz de fulminar alguém. Você precisa ser uma dama. Alinhada, elegante e recatada, pensou. Ela cruzou as mãos e baixou o vestido. Fingindo calma, inspecionou a cabine. Ao lado de Silas, havia um carrinho repleto de doces e bolos. Caramelos de sal marinho, uma caixa de pãezinhos doces, dos quais pingava uma calda grossa e castanha douradas, tortinhas minúsculas que derramavam geleia de ameixa e muito mais. A garota estava tão distraída comendo com os olhos que quase pulou quando Silas sussurrou. Por acaso estaria interessada em um lenço, senhorita Farrow? Creio que há um pouco de baba em seus lábios. Signa fez tudo o que estava ao seu alcance para não lançar um olhar de desprezo para o rapaz, então indagou. Esses doces são para nós? Silas olhou para o carrinho, mas seu olhar não se acendeu. Seus lábios não expressaram deleite, e seu estômago não roncou de fome. Devem ter vindo com a cabine. Foi tudo o que disse. Curto. Grosso. Como se não houvesse um banquete de doces diante dos dois. Signa se deu conta de que estava pensando que, talvez, aquele homem não fosse humano. O guia de beleza e etiqueta para damas dizia que há regras importantes a serem observadas quando se come na frente dos outros. Existem certos garfos que devem ser usados e uma ordem específica para comer as coisas. Só que Signa ansiava tanto por aquelas gostosuras que seu estômago protestou contra sua resistência. Bem alto. Ela ficou petrificada e esperou, horrorizada, até se certificar de que Silas não havia ouvido. A sorte, contudo, não ficava do seu lado com frequência. O acompanhante ergueu uma das sobrancelhas finas, inclinou o corpo para a frente e segurou a mão de Signa. Apesar de estar com as duas mãos enluvadas, a garota ficou com o corpo tenso quando o rapaz colocou um lenço na palma de sua mão. E, quando ele falou, foi com um tom de falsa timidez. A senhorita parece estar sofrendo. Ela fechou a mão, amassando o lenço, considerando 1 milhão de coisas que poderia dizer, nenhuma delas apropriada ou educada. E, acabou falando. Comi bastante no café da manhã. Seria falta de educação me empanturrar. O sorriso de Silas era uma foice. Uma coisa surpreendente, certeira e cortante. Que durou poucos instantes. Seria ofensivo desperdiçar tanta comida, senhorita Farrow. Principalmente porque foi comprada para a senhorita. Demonstre que tem algum respeito pelo Sr. Altorne e coma. Talvez Silas não fosse a pior das pessoas, afinal de contas. Signa não precisou ouvir 2 vezes e foi logo puxando o carrinho. Pegou imediatamente uma tortinha de creme bem amarelo e morangos, com cobertura brilhante polvilhada com açúcar. De confeiteiro. Como não havia pratos nem talheres, tirou as luvas, colocou-as na lateral do corpo e comeu com os dedos. O senhor, então, fará essa grosseria com o Sr. Altorne? Ela desafiou Silas entre uma mordida e outra, fazendo de tudo para não gemer, porque a tortinha estava deliciosa. Fazia séculos que Signa não comia algo tão avassaladoramente doce. Acabou com ela em 1 minuto, e foi logo pegando um pãozinho doce. Silas piscou para os doces, como se jamais tivesse lhe ocorrido comer um deles. Ficou observando o carrinho, examinando cada uma das delícias até que escolheu um bolinho minúsculo, com cobertura de geleia de laranja. Enquanto comia, sua postura ficou menos severa e seu senho franzido, menos sinistro.
No instante em que terminou de comer o bolinho, lançou um olhar para o carrinho, querendo outro. Conte-me sobre o seu trabalho com a família Altorne, e falou Signa, enquanto ele escolhia uma tortinha de frutas. Pareceu-lhe um assunto bem simples, nada de muito pessoal ou incisivo. Mesmo assim, Silas pensou bem antes de responder. Eu trabalhava com a mulher dele, mas ficaria surpreso se Elijah soubesse que eu existo. Ele mandou vir me acompanhar, e insistiu Signa, segurando-se para não lamber os dedos. Certamente, sabe quem o senhor é. Silas deu o que, talvez, fosse a maior mordida que Signa já vira alguém dar na vida, e falou. Foi alguém da criadagem que me mandou. A filha do senhor Altorne está morrendo da mesma doença que ceifou a vida da esposa. O homem não está em condições mentais de saber o nome de ninguém nesse exato momento. A garota ficou feliz por estar com um caramelo na boca, era a desculpa perfeita para não ter que falar, e ficou imaginando como seria seu futuro na Quinta dos Espinhos. Talvez, aquela viagem não passasse de uma armadilha cruel. Talvez chegasse lá e descobrisse que a morte já havia se apossado de todos. Talvez, esse fosse o próximo movimento do ceifador, em uma partida elaborada de xadrez, e Signa estivesse presa no papel de peão. Ou, o ceifador estivesse mesmo tentando provar que não havia mentido para ela. Agora é minha vez de fazer uma pergunta, disse Silas. A senhorita sabe no que está se metendo indo morar na Quinta dos Espinhos? Signa sabia muito pouco a respeito do local. E, apesar da pergunta ser inquietante, não mudou sua resposta. Não faz diferença. Não tenho para onde ir. Silas se virou para a janela e, lá fora, as ruas pavimentadas ao longe deram lugar a um mar reluzente. Será que a Quinta dos Espinhos ficava perto do mar? Ou, quem sabe, de um bosque, ou de nada a não ser colinas a perder de vista, pensou Signa. Lilian ficaria feliz com sua chegada, comentou Silas, um tempo depois. Era uma pessoa incapaz de se recusar a abrigar uma órfã. Órfã? Signa odiava essa palavra, odiava o fato de ser, para a maioria das pessoas, um termo que definia ela e sua situação tão completamente. E o local, em si? Perguntou, querendo mudar logo de assunto. Existe faz muito tempo? A Quinta dos Espinhos é um lindo lugar. Ouvi dizer que está na família há muitas gerações. Signa tentou não fazer careta enquanto devorava mais uma tortinha. Lugares antigos, provavelmente, deviam estar repletos de espíritos, os mesmos que ela estava tentando evitar. E o Sr. Altorne é um homem de negócios? Indagou, para não se demorar em seus pensamentos. Ele trabalha em um banco? Ficou surpresa quando Silas esboçou um sorriso. Banco? Não. A família Altorne é dona do clube de cavalheiros mais famoso do país. Seus membros são duques e condes. Príncipes, até, de acordo com o que ouvi falar. Apenas as pessoas mais ricas e influentes. E é isso que o torna um homem ocupado. Ao ouvir a explicação, Signa torceu o nariz. A ideia de existir um clube apenas para cavalheiros ricos lhe parecia ridícula. E eles têm um clube para mulheres também. Rugas de confusão se formaram na testa de Silas. Para mulheres? É claro que não. Então tem um para todo tipo de gente? Mais rugas. Também não. Que pena. Nessa hora, Signa apoiou a cabeça na janela. Se fosse mais inclusiva, a família Altorne teria o dobro da riqueza. As palavras saíram com facilidade, porque ela se sentia à vontade naquela cabine, apesar de Silas. Ele era grosseiro, certamente, mas não cruel. E, ao longo da última hora, o humor taciturno do rapaz havia melhorado consideravelmente. É nisso que o senhor trabalha também, Sr. Torley? No clube? Ele desviou o olhar para o carrinho, examinando o que havia sobrado. Não, eu trabalhava no jardim, mas ele foi fechado depois que a senhora Altorne morreu. Desde então, tenho cuidado dos cavalos. Signa olhou para as botas de Silas, de um couro requintado demais e gasto de menos para alguém que passava a vida dentro de um estábulo.
O couro das luvas do rapaz também parecia novo, assim como a casaca, com seus botões de prata polida e suas minúsculas abotoaduras de rubi. Só que não parecia haver motivo para o rapaz mentir. Apesar disso, Signa tinha dificuldade de acreditar que o Sr. Altorne enviaria um cavalariço para buscá-la. Por ora, não fez nenhum comentário, decidiu que era melhor não estragar o clima. Por que fecharam o jardim? Signa pegou outro caramelo do carrinho e se recostou no assento de veludo. Apesar da empolgação fazer seu sangue ferver, o açúcar a estava deixando cansada, e seus olhos iriam se fechar a qualquer instante, caso olhasse para o mar. Porque era nele que a senhora Altorne passava boa parte do dia. Está enterrada lá, debaixo das flores. A fala átona de Silas tinha um quê de tranquilizante. Nenhum tom de surpresa. Nenhuma emoção. Só um marulhar constante, e Signa percebeu que estava relaxando com essa voz. Ela teve uma morte agradável? Essa pergunta ficou pairando, estranha, nos lábios de Signa e, na mesma hora, a garota quis retirar o que disse. Agradável, eis um termo que poucas pessoas associariam à morte. Mas, Silas, felizmente, entendeu o que ela estava perguntando. Suponho que já tenha visto uma flor murchar, senhorita Ferro. Ver Lilian morrer foi igual. A senhora Altorne era como uma bela flor, adorada por todos que a conheciam. Até a doença a amava tanto que mal lhe deu trégua. Queria Lilian só para ela e, por isso, roubou sua vida, de uma hora para outra. E que doença foi essa? Silas franziu o senho e respondeu. Foi algo tão misterioso que os médicos nem chegaram a dar um nome. Um dia, Lilian estava bem, saudável e, no outro, vomitava sangue. Poucos dias depois, perdeu a capacidade de falar. A boca ficou toda cheia de pústulas por causa da doença. E, pouco depois, ela perdeu a língua. Signa se virou para a janela novamente, mas conseguia ver, pelo canto do olho, que Silas ficara inquieto. Desculpe se a ofendi, disse o rapaz. E, pareceu sincero. Essa conversa não é nada apropriada. Minhas sinceras desculpas. Ele não podia enxergar que Signa cerrara os punhos, já que os escondera nas dobras do vestido. Não me ofendi, senhor. É só que, às vezes, me pego questionando o porquê de a morte ser tão cruel, sem necessidade. Algo fez as rugas da testa de Silas mudarem de posição. Acho que, para alguém que estava sofrendo tanto, a morte deve ter sido um alívio. A jovem tentou encontrar um fundo de verdade nessas palavras. Mas só conseguiu enxergar o sangue nos lábios de tia Magda e seu olhar vazio ao cair no chão. Só conseguia pensar que o ódio da tia a impedira de seguir viagem para o além-túmulo e aprender a terra, sabe-se lá por quanto tempo. Talvez, e falou a garota, quase em um suspiro, mas não acredito que isso torne a morte menos cruel. E por que a senhorita diz isso? Signa colocou as mãos em cima do colo, tentando não deixar a amargura transparecer em sua voz. Porque a morte só é um alívio para quem morre, Sr. Tolle. Não se importa nem um pouco com quem fica para trás. 5. Havia algo de estranho naquelas folhas de bordo. As que estavam esparramadas pelo gramado da Quinta dos Espinhos eram as mais escuras que Signa já vira, algumas tinham um tom de café, outras, o vermelho queimado do sangue seco. As estradas esburacadas, que a segunda carruagem tomou, depois de terminar o trecho de trem e percorria, metamorfosearam-se em ruas de paralelepípedos bem cuidadas, tão brancas e impecáveis que parecia que alguém esfregara pedra por pedra, de joelhos. Sebes altas e bem aparadas acompanhavam a estradinha sem fim que levava à mansão, algumas formando espirais elegantes ou podadas no formato de cavalos e cisnes. A fachada da Quinta dos Espinhos era grandiosa, uma enorme mansão de arenito, como a que Signa imaginava que os pais possuíram, situada em meio às colinas com encostas a perder de vista, que estavam amarelando, dando as boas-vindas às mudanças do outono. Algumas janelas tinham, pelo menos, o triplo da altura de Signa, os telhados vermelhos e pontudos eram protegidos por esculturas de criaturas aladas. As carruagens eram finamente laqueadas, puxadas por cavalos musculosos que trotaram, atravessando um portão de ferro com jasmins e eras entrelaçadas. Dezenas de pessoas perambulavam pelo gramado.
Cavalheiros com seus melhores fraques e damas com as mais chamativas das anquinhas entravam e saíam da mansão, equilibrando cuidadosamente taças de champanhe entre os dedos, dando risada. Com certeza, era bem diferente da casa de tia Magda, não havia riqueza onde quer que Signa olhasse. Colunas imponentes cercavam o pátio e tinham arabescos de ouro incrustados. No primeiro andar da mansão, reluziam delicadas janelas de vitral com milhões de cores, que se projetavam em uma grande sacada. Até a terra parecia rica. E a grama, de certa forma, mais silvestre e vibrante do que a do lado de fora dos portões. Nada de ervas daninhas e minúsculas flores silvestres laranjas e amarelas desabrochavam nas colinas, esparramando-se em direção a um pequeno arvoredo ao longe, que demarcava o início do bosque. Nenhum lugar fora capaz de deixar Signa tão atônita, enquanto percebeu. Estava se espremendo na janela da carruagem, embaçando o vidro enquanto a paisagem se descortinava diante dela. Sentia-se um peixinho em uma lagoa formada na primavera, pequena e insignificante diante de tanta beleza. Quando a carruagem parou, Signa precisou de todas as suas forças para lembrar das boas maneiras, não escancarar a porta e sair correndo para vasculhar o local. Esperou o cocheiro descer e abrir a porta para ela. Assim que o homem o fez, o ar frio e seco do outono envolveu os ombros da garota, trazendo o cheiro de seiva, terra e folhas retorcidas do chão. O vento soprou através de suas tranças castanho escuras, e ela inspirou essas boas-vindas, dirigindo-se à estradinha que levava à magnífica mansão. Esperando no enorme alpendre, havia 3 pessoas que observavam Signa de longe, um homem mais velho e corpulento, uma mulher que parecia ser gentil, e um rapaz com a expressão mais severa que a garota já vira na vida. O jovem estava parado na soleira da Quinta dos Espinhos com um sofisticado fraque azul marinho que lhe caía como uma luva, impertigado, observava a movimentação dos convidados. Era jovem demais para ser o tutor de Signa, mas o orgulho de sua postura transmitia que se sentia à vontade na mansão. Não adiantava nada ficar simplesmente parada ali, mas esperou um pouco mais, porque na mesma hora desejou ter um espelho em mãos. Até um corpo d'água ou uma pedra polida serviriam, em qualquer coisa em que pudesse ver o próprio reflexo, para ter certeza de que estava apresentável. Passou a mão no vestido, alisando-a imitação de veludo para ficar mais apresentável. Aquele não deve ser o Sr. Altorne, não? Ah, ele parece ser tão jovem. Fale. Logo, estou apresentável? Perguntou. Então, olhou para Silas, cujos olhos cor de fumaça a mediram de cima a baixo, uma única vez. Ao sentir o tom de preocupação na voz da garota, o rapaz foi um pouco mais delicado. Aquele não é Elijah. E, a senhorita está ótima, senhorita Ferro. Dada a longa viagem que fizemos, tenho certeza de que ninguém irá se importar se você chegar um pouco desalinhada. Signa ficou em dúvida se essa declaração deveria tranquilizá-la ou não. Se o senhor puder me apresentar, Sr. Torley, serei muito grata. Só que Silas se esquivou, baixando a cabeça. Pode acreditar, será melhor se eu não fizer isso. O Sr. Altorne não. Comunicou sua chegada para toda a criadagem. Nem todos ficarão felizes em saber que alguém de minha posição foi enviado para acompanhar uma dama como a senhorita. Receio que terá que fazer as apresentações sozinha. Não havia tempo para insistir pedindo mais detalhes, porque Silas já estava fugindo, descendo a colina logo atrás de Signa, dirigindo-se aos estábulos. Abandonada ali, sozinha entre as folhas de bordo caídas, com o peito apertado de pânico, a garota engoliu em seco e tentou acalmar seus nervos se lembrando das primeiras lições do livro de etiqueta da mãe. 1. Mulheres sempre devem sorrir. 2. Mulheres jamais devem sacudir a mão de quem a estender, mas segurá-la exercendo uma pressão cordial. 3. Para as mulheres, a submissão e o recato são considerados 2 das mais respeitadas virtudes. Devem ser praticadas a todo momento. Signa tinha dificuldade de acreditar que a terceira regra deveria ser obedecida. Mas, para o bem de seu futuro, tentaria. Segurando as saias, começou a percorrer a estradinha que levava à mansão. Olhos curiosos e cochichos nada discretos a acompanharam. E, a cada passo que dava, a garota foi percebendo que só queria um buraco bem fundo onde pudesse se esconder. Era falta de educação ser vista em traje de luto em uma soirée, mas que opção ela tinha?
Na sua opinião, aquele não era um dia apropriado para seu novo tutor realizar tal evento, mas Signa não estava em condições de fazer comentários. Quando se aproximou do rapaz que esperava na porta, a garota pôde perceber, pelo rosto lisinho e pelos olhos intensos, que era ainda mais jovem do que imaginara, devia ter 20 e poucos anos. Ao vê-lo de perto, Signa pensou em uma raposa, seus olhos verdes claros eram simpáticos, mas o olhar era demasiadamente de soslaio, e a mediu de cima a baixo. O sol havia descolorido seus cabelos, que não eram ruivos nem loiros, mas uma mistura estranha entre os dois. Um laranja intenso, de abóbora, dourado e resplandecente. E, enquanto observava Signa, seu maxilar se repuxava, tentando claramente expressar sua reprovação. Senhorita Ferro? Perguntou o homem mais velho, ao lado do rapaz, que era corpulento, tinha uma pele olivada e usava um refinado fraque preto. Apesar de seus lábios esboçarem um sorriso por baixo do bigode preto e volumoso, os olhos eram coisas escuras e cansadas. Seja bem-vinda. Sou Charles Warwick, mordomo da Quinta dos Espinhos. É um milagre você ter chegado, disse o rapaz, baixando o queixo para examiná-la. Papai só nos contou que você viria hoje pela manhã. Seja bem-vinda, prima. Sou Percy Althorne. Signa estendeu a mão e quando o primo a apertou, depois de um instante de hesitação, ela se esforçou ao máximo para exercer uma pressão cordial. Percy apertou os lábios, tirou a mão e a colocou nas costas. Talvez, a pressão tenha sido demasiada. Ou, quem sabe, não tenha sido cordial o suficiente. Ou será que aquela era uma situação que exigia uma reverência e não um aperto de mão? O guia de beleza e etiqueta para damas realmente deveria ter sido mais específico. Estamos felizes que tenha vindo morar conosco, senhorita Ferro. Signa ficou aliviada por poder dirigir sua atenção a uma mulher curvilínea, que tinha sedosos cachos de um loiro avermelhado, e usava um vestido azul, cor de amor perfeito. A senhorita veio desacompanhada? A mulher, então, lançou um olhar para trás da garota, como se esperasse que mais alguém fosse aparecer. Como ninguém surgiu, ela passou o braço nos ombros de Signa e falou. Isso não tem importância. Sou Marjorie Argriaves, governanta da filha de nosso amo. E, agora, sua também. Seu quarto já está pronto. Sua voz era suave feito uma canção. Se precisar de qualquer coisa, será um prazer. Ela deu um pulo de susto, porque uma taça se espatifou, perto da entrada da mansão, seguida por uma gargalhada que parecia, inebriada, para empregar uma definição bem educada. Os olhos de Percy brilharam, só que esse brilho durou apenas um instante, e ele logo se corrigiu. Warwick providenciará que sua bagagem seja trazida imediatamente. Você não terá problemas para se acomodar. Marjorie fez sinal para Signa entrar com ela na Quinta dos Espinhos e, quando entrou, a garota teve certeza de que o primo tinha razão. A mansão era mais grandiosa do que tudo que seria capaz de imaginar, poderiam tê-la colocado em uma cocheira, junto com os cavalos, que Signa teria ficado bem do mesmo jeito. Qualquer coisa era melhor do que morar na casa de tia Magda, mas a Quinta dos Espinhos era um lugar de outra categoria. Apesar disso, certamente havia muita gente ali. Por acaso o Sr. Althorne está comemorando alguma coisa? Perguntou, torcendo para ter alguma indicação de que aquilo ocorria raramente. Percy fez careta e, apesar de ter aberto a boca para responder, Warwick o interrompeu e foi logo dizendo: Não precisa se preocupar com isso agora. Se quiser participar, não se preocupe. Haverá muitas soirés das quais poderá participar no futuro, quando estiver vestida adequadamente for preparada para tal. Signa passou a mão suada no próprio vestido. Venha, disse Marjorie, com um sorriso gentil. Deve estar cansada da viagem. A governanta deu mais um pulo porque outra coisa se espatifou, seguida por um riso ainda mais arrebatador vindo do salão de baile, logo adiante. Mas não tirou os olhos de Signa nem por um instante. A atenção de Percy, contudo, estava dividida. Estou ansioso para lhe conhecer melhor, prima. Seja bem-vinda à Quinta dos Espinhos. Com o chapéu na mão, ele fez uma reverência para Signa, girou nos calcanhares e se dirigiu para a fonte do ruído de vidro quebrado, seguido por Warwick. E, apesar
Da curiosidade de Signa continuar presente, Marjorie não lhe deu tempo para seus pensamentos divagarem. Venha, repetiu a mulher. Vou lhe mostrar seus aposentos. Marjorie acompanhou Signa por uma das 2 escadarias de mogno imponentes, que levavam ao primeiro andar da enorme mansão de 3 andares. A governanta falou amenidades com um tom bem educado, mas não parava de olhar para baixo, espichando o pescoço para ver de relance a festa que transcorria no térreo. Estava tão distraída que nem reparou no homem apoiado no corrimão, esculpido à semelhança dos galhos de uma árvore nodosa, que se retorciam para cima, da altura de ambas as escadarias. Signa, contudo, reparou. Reparou que ele tinha cabelo preto feito piche, nariz comprido e pontudo, e olhos sinistros que só se importavam com Marjorie. Quando o desconhecido foi para a frente e tentou segurar a mão da governanta, a mulher praticamente pulou de susto. Por que você é uma mulher tão difícil de encontrar, senhorita Argriaves? A voz dele era grave e desagradável, parecia que falava com algo preso no fundo da garganta. O homem usava sapatos do couro mais fino que Signa já vira na vida, e seu fraque bem preto parecia ser feito sob medida, com botões de prata derretida. Nas mãos, levava uma bengala que segurava bem apertado, uma peça impressionante, de jacarandá com cabo de metal esculpido em forma de crânio de pássaro. Procurei por você por toda parte. Se encostar a mão em mim de novo, irei atirá-lo do alto desta escada, Byron. Marjorie puxou a mão e a colocou nas costas de Signa, com certa força. Venha, Signa. Não dê atenção a esses convidados. Estão proibidos de entrar nos andares superiores. Não sou convidado coisa nenhuma, senhorita Argriaves, insistiu o homem, mas Marjorie não perdeu um segundo sequer com ele, e as 2 foram subindo as escadas, para a decepção de Signa. A garota não gostava de quebra-cabeças, porque tinha a péssima tendência de sentir necessidade de montá-los. A vida, assim. Acreditava, seria bem mais simples se as pessoas pudessem contar com todas as peças logo de cara. Fazia apenas 1 hora que chegara à Quinta dos Espinhos e já estava louca de curiosidade. Era estranho o fato do Sr. Altorne ter organizado uma soirée justo no dia em que ela chegou, isso para não falar que havia mandado um cavalariço para ser seu acompanhante e mantivera sua vinda em segredo até o último instante. E o que será que estavam comemorando lá no térreo, tão cedo, com aqueles ecos de risos e taças estilhaçadas? Signa teve vontade de perguntar, mas a tensão que pulsava no pescoço de Marjorie dava a entender que aquele não era o melhor momento. A garota era uma pedinte, não alguém que tinha escolha, e precisava jogar com as poucas cartas que tinha, com todo o cuidado. Sentiu uma coceira na pele e se perguntou se tudo aquilo não seria uma espécie de armadilha. Algum estratagema inteligente da morte. Será que o ceifador sabia que Elijah a convidaria para morar ali? Será que fora a morte quem mexera seus pauzinhos? E, se sim, como? Ela teve a sensação de que levou uma eternidade para percorrer os corredores compridos e mal iluminados que levavam ao seu novo quarto, um recinto que era quase do mesmo tamanho da casa de tia Magda, com sala de estar, quarto e o próprio banheiro, tudo em uma mesma suíte. Na sala de estar, o papel de parede tinha uma bela estampa de treliça em vários tons de verde, cortinas de veludo dourado enfeitando as portas de vidro que levavam a uma sacada. O chão de mogno escuro era coberto por um tapete persa de tamanho exagerado, com desenhos em tom de ouro e esmeralda, e Signa só queria pisar nele de pés descalços. O teto em si era de um branco reluzente, com sancas largas, decoradas com cipós e flores habilmente entalhadas. Combinavam com a lareira, em cuja cornija havia peonias amarelas desabrochando em vasos de cristal. Havia sofisticadas poltronas de leitura, meticulosamente dispostas em torno da lareira, e uma elegante bancada de desenho de madeira logo atrás, perto da janela. A luz que atravessava a fresta nas cortinas brilhava sobre essa bancada feito uma auréola, quente e convidativa. Signa sentiu um aperto no coração ao observar tudo aquilo. Era o recinto mais bonito que já vira na vida e, de certa forma, era dela. Será que conseguirei conhecer o Sr. Altorne hoje à noite? Perguntou. Gostaria de agradecer por permitir que eu fique aqui. O amo é um homem ocupado, respondeu Marjorie, ajudando a distraída Signa a tirar o casaco. A mulher fez que ia guardá-lo no armário. Mas,
quando o inspecionou melhor e viu a mancha deixada pelos frutinhos de Belladonna, torceu o nariz e dobrou o casaco em cima do braço, para colocá-lo para lavar. Mas irei perguntar quais são os planos que ele tem para a senhorita, e garanto que será bem cuidada. Amanhã pela manhã, experimentará novos vestidos, depois de suas aulas. O cabelo de Signa bateu em seu rosto porque ela se virou rápido, e ficou de frente para Marjorie. Não havia como disfarçar a empolgação em sua voz. Minhas aulas. A risada que a governanta soltou foi suave como a seda. A senhorita é uma jovem dama, senhorita Ferro, e eu sou a governanta desta mansão. Não sei bem que educação recebeu antes de vir para cá. Mas, enquanto estiver aqui, nada mais adequado do que ajudá-la a se preparar para o casamento e para gerenciar sua própria casa, um dia. Imagino que ainda não tenha debutado. Imaginou certo. Mais uma vez, acendia-se aquela esperança. A emoção de estar diante, justamente, do que ansiava, debutar na sociedade. Frequentar festas e ser cortejada por belos pretendentes e, depois, fofocar sobre isso com as amigas, no chá da tarde. Só de pensar, seu coração ameaçava explodir. E estava tudo ali, ao alcance de sua mão. Sendo assim, tenho muito o que lhe ensinar, e pouco tempo para isso. Marjorie, então, colocou a mão livre na cintura, ainda sorrindo. Que tal começarmos amanhã? Por mais cansada que estivesse, Signa gostaria de começar imediatamente, se Marjorie permitisse. Um sobressalto em seu coração a deixava impaciente e desejosa. Mas ainda faltavam 6 meses até receber a herança e, se quisesse permanecer naquela mansão e se quisesse ter a liberdade que tanto almejava, precisava garantir que a morte não colocaria as mãos em nenhum morador da Quinta dos Espinhos. Isso para não falar que também teria que segurar as próprias mãos. Apesar de saber que não fariam mal a ninguém naquele exato momento, pôs as mãos nas costas mesmo assim e sorriu. Amanhã está perfeito. Maravilha. Marjorie ajeitou o casaco em cima do braço e completou. Pode passar o resto da tarde se acomodando, então. Fique à vontade para passear pelos andares superiores, mas peço que se ausente do térreo enquanto os convidados estiverem aqui. Esta noite, seu jantar será servido no quarto. Sendo assim, por favor, descanse. Tenho certeza de que está exausta. Signa estava. Mas, quando Marjorie saiu da suíte, fechando a porta sem fazer barulho, a garota teve certeza de que não descansaria muito. No mesmo instante em que parou de ouvir os passos da mulher no corredor, entreabriu a porta de novo. Marjorie havia sugerido que ela passeasse, afinal de contas. 6. Ter que encontrar modos de passar o tempo não era nenhuma novidade para Signa. Como não tinha muito o que fazer e pouca gente com quem conversar, a garota passava muitas tardes espiando pela janela ou perambulando pelo lado de fora, curiosa para saber mais sobre os vizinhos de todas as casas em que viveu. Alguns eram mais interessantes do que outros, saíam escondidos na companhia de outras pessoas quando o esposo se ausentava, ou contavam as fofocas mais recentes para a amiga, tomando chá, fofocas essas que Signa, de vez em quando, ouvia, nas ocasiões em que, por acaso, passava, em suas caminhadas, perto de alguma janela aberta. Ela nunca tinha, de fato, estado na presença dessas pessoas e havia pouquíssimo o que se fazer com as informações recolhidas. Mas, para Signa, a graça sempre estava em preencher as lacunas das histórias que tais pessoas contavam. Ficava determinada a montar os quebra-cabeças que formava em sua cabeça e a criar, em pensamento, histórias para as pessoas com as quais nunca tivera intimidade. A Quinta dos Espinhos já era um quebra-cabeça e um jogo deveras interessante para ela ficar sem investigar. Signa contou até 60, de trás para frente, e só. Então foi se esgueirando pelos corredores mal iluminados, ficando perto da parede e contando com as sombras para esconder sua presença, enquanto ia, na ponta dos pés, até a escadaria. Tecnicamente, não estaria infringindo nenhuma regra, desde que permanecesse naquele andar. Signa se agachou e espiou pelas balaustradas, através dos galhos esculpidos que a decoravam, para ver a festa que transcorria no térreo. Daquele ângulo, conseguia apenas ter vislumbres do que estava acontecendo e tinha que se esforçar para ouvir as vozes, por causa da música alta, de piano e violino.
Os detalhes da festa vinham aos pedaços, em luzes fortes, relances de paredes douradas e travessas de prata. Taças de cristal cheias de champanhe borbulhante e bolos dourados em miniatura eram oferecidos para mulheres em belos vestidos de gala e homens com o devido traje. Quem não comia se ocupava bebendo ou dançando no ritmo da música que tomava conta do salão de baile. A dança, contudo, era bem diferente do que a garota esperava. A avó de Signa sempre contava histórias do quanto a filha gostava de festas. Foi em um baile que Rima conheceu o pai de Signa, e a avó sempre prometera que a garota teria o mesmo e afortunado destino. Nunca chegaram a discutir que foi o amor que Rima tinha por festas que, em última instância, ceifou sua vida. Concentravam-se em romantizar o tempo em que a mãe da garota passará viva. Por anos, Signa ouviu histórias sobre a mãe, contadas com grande delicadeza, enquanto a avó penteava seu cabelo ou a colocava na cama, como se contar aquelas histórias em voz alta fosse capaz de manter vivas tais lembranças. Ela adorava ouvir as histórias e imaginar que, logo, logo, seguiria os passos de Rima. Mas, sua curta vida não se desenrolou como antecipara. E, agora, essas histórias lhe causavam uma grande inveja das mulheres vestidas de seda e renda, com seus cachos delicados e ruge nas bochechas. As histórias a faziam imaginar por onde andaria seu belo desconhecido, o homem que atiraria para dançar uma valsa, valsa que, claro, ela dançaria perfeitamente, apesar de jamais ter dançado fora do próprio quarto. Mas, se o livro de etiqueta que Rima deixou servia de parâmetro para como um evento deveria ser, a festa que transcorria na Quinta dos Espinhos estava completamente errada. Festas deveriam ter carnês de baile. Música variada, para cada tipo de baile, com uma miríade de regras para cada um deles. As mulheres não deveriam beber mais do que uma única taça de champanhe, nem rir tão ruidosamente, nem dançar tão livremente. Só que, na Quinta dos Espinhos, ninguém se importava muito com a etiqueta. As mulheres estavam coradas e saíam cambaleando do salão para tomar ar, aos soluços, abanando-se com leques. Usavam esses leques para bater nas mãos afoitas de quem tentasse tirá-las para dançar e caçavam os requintados bolinhos de cobertura rosada e brilho dourado. Ao que parecia, ninguém prestava atenção às duas mulheres escondidas bem no canto, com os corpos tão próximos que o sangue subiu nas bochechas de Signa, ela jamais vira duas pessoas se abraçando com tamanha intensidade. Das duas, uma, ou seu livro de etiqueta estava mais desatualizado do que imaginava, ou aquilo estava bem longe de ser uma sociedade bem educada. Signa levou alguns instantes para perceber que havia um rosto conhecido no meio da multidão. Era Percy, parado do lado de fora do salão, com o punho cerrado em torno de uma taça de champanhe, enquanto os gritos de alegria soavam do lado de dentro. Como todos estavam distraídos, a garota foi até o primeiro degrau, para ver melhor. Mal conseguia ver o contorno de um homem de pé no alto do espaldar de uma cadeira, exibindo-se e tentando não perder o equilíbrio quando a cadeira se inclinou. O homem bateu palmas, exigindo a atenção de todos. Parecia estar-se divertindo, assim como os convidados da festa, com aquele espetáculo. Percy, contudo, estava de cara fechada. Assim como o homem mais velho de nariz comprido que estava ao seu lado. Aquele, que pegara na mão de Marjorie pouco antes. Byron. Alguém precisa dar um fim nisso, declarou Percy. Sua expressão era tão severa que Signa pensou em voltar de fininho para a segurança do seu quarto, sabendo que não deveria se envolver. Mas ninguém havia percebido sua presença, e a curiosidade a prendia ali, então, aproximou-se mais das sombras para observar. Será pior se eu ou você fizermos escândalo, disse o homem, apertando os lábios, porque Percy se afastou dele. Por quantos meses mais teremos que ficar parados, apenas observando? Por quanto tempo devemos permitir que ele viva essa fantasia? Meu pai não é criança, e essa casa não é circo. Já se passaram 6 meses, tio. O punho de Percy estava cerrado com tanta força que, se ele não tivesse atirado a taça de cristal no chão, naquele momento, o cálice poderia ter se partido em sua mão. O homem de cabelo castanho escuro soltou um suspiro e deu vários passos para trás, e Percy foi para a frente, exigindo que todos os olhos se voltassem, curiosos, para ele, incluindo os do homem que estava em cima da cadeira, em que Signa, então, entendeu, era Elijah Hawthorne.
Ele estava com as bochechas coradas e os olhos vidrados, era alto, de corpo esbelto e cabelo loiro ondulado. Tinha uma certa grandiosidade, um ar de exuberância que transmitia ser alguém capaz de partir o mundo ao meio com seu sorriso. Alguém que vivia na companhia de duques e príncipes e, sabe-se lá como, tinha uma aparência ainda mais refinada do que a desses homens. Dado que nossos convidados têm passado tanto tempo em nossa casa, acho que seria de bom tom dirigir-lhes algumas palavras, pai. Percy deu um sorriso discreto e olhou mais além de Elijah, para aquele salão cheio de convidados, que pareciam estar completamente desinteressados em observar algo tão sério. Queria tirar um instante para agradecer a todos por terem vindo a essa comemoração contínua em honra à minha mãe morta. Elijah desceu da cadeira quando a música parou, espremendo os olhos para o filho, que não se abalou com os suspiros de assombro. Dado que minha mãe não conseguia comer, dançar, ficar alegre, nem respirar em seus últimos dias de vida, tenho certeza de que ela teria gostado do fato de vocês todos fazerem isso de forma tão interminável. Nessa hora, Percy endireitou os ombros. E agradeço ao meu pai, por continuar dando essas soiréis em homenagem a ela, para que possamos continuar a comemorar, juntos, a morte de minha mãe. Dito isso, o rapaz ergueu a taça de champanhe para fazer o brinde. Ninguém ousou se mexer, esperando que o amo da Quinta dos Espinhos se manifestasse. Que punisse o filho por esse acesso de raiva ou, de alguma maneira, desse um jeito naquela situação lamentável. Só que, em vez de fazer isso, Elijah pegou uma travessa contendo um bolo em miniatura. Tirou uma das luvas, pegou doce com os dedos, deu uma mordida e se aproximou do filho. Tão rápido que quem tivesse piscado não teria visto, Elijah enfiou o resto do bolo na boca de Percy. Ora, Percy. Elijah, então, deu risada. Você é muito engomadinho. É algo tão ruim assim relaxar por uma única noite? Um monte de gente que Signa não conseguia ver soltou um suspiro de assombro, porque Percy cambaleou, cuspiu o bolo e limpou a cobertura cor-de-rosa da boca, com um grunhido. A garota não conseguiu ouvir o que o jovem disse para o pai, só conseguia ver que seus lábios se mexiam, cuspindo as palavras, e que ele se afastou de Elijah com um empurrão. As risadas se tornaram mais altas, porque Percy tropeçou e Elijah estendeu a mão para pegar outra taça de champanhe. Agora, o falou, subindo na cadeira de novo. Nessa hora, a música voltou a tocar alto, como se não tivesse parado nem por um único compasso. Onde estávamos mesmo? Percy saiu correndo do salão, disparou na direção da escada, apesar de Byron ter tentado segurá-lo. Foi tão rápido que Signa mal teve tempo de ficar de pé, não conseguiu se esconder nas sombras antes que o primo percebesse sua presença. Os olhos amargurados de Percy pousaram nos olhos de Signa. Que bom ver você de novo, prima. Disse ele, entre dentes, tentando fazer os punhos cerrados pararem de tremer, quando viu que Signa ainda não havia tirado o vestido preto. Veio aproveitar a festa? Desculpe. Eu nunca havia visto um baile e eu pensei, eu só queria ver como era. Signa não teve coragem de dizer que o queixo de Percy estava sujo de glacê. Sua voz mal saía, parecia que qualquer coisa dita mais alto que um suspiro seria capaz de fazer o primo desmoronar. Percy não teve o mesmo receio. Sua voz era um revólver carregado, prestes a disparar em quem passasse pela frente. Bem, agora você já sabe. Minha mãe morreu há meses, e ele tem dado essas festas ridículas desde então. Às vezes, duram dias a fio. Ou horas, quando fica de mau humor e manda todos serem acompanhados até a saída. Eu me pergunto por que as pessoas continuam se dando ao trabalho de aparecer, além do fato desses arrivistas delinquentes não terem nada melhor a fazer. A garota não sabia se falar estava ajudando Percy a desabafar, ou se o estava deixando com mais raiva ainda. De qualquer modo, achou que não seria adequado detê-lo. Desculpe, começou a dizer, mas se interrompeu, porque o rapaz levantou a mão. Não se preocupe, prima. Percy, então, limpou o glacê do queixo, desviou dela e foi subindo a escada. Encare isso como suas boas-vindas à Quinta dos Espinhos. Olá, ouvintes. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Comente quais livros você gostaria de ver por aqui. Beijos, até o próximo vídeo.